Com um consumo per capita de 4 quilos por ano de peixes cultivados em redes ou tanques e de 10 quilos quando somados os peixes capturados, o consumo nacional de peixes ainda é muito baixo se comparado com as carnes bovinas, suínas e também de aves. Pouco também se comparado com a média mundial, que hoje é de cerca de 20 quilos per capita. Rico em rios e com grande potencial para aumentar a produção, o Brasil ainda tem muito a ser explorado. E para comentar sobre esse potencial no nosso país, vamos conversar agora pela internet, direto de Uberlândia, interior do estado de Minas Gerais, com o presidente executivo da Peixe BR, Associação Brasileira da Piscicultura, Francisco Medeiros. Francisco, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Muito bom dia para você e todos que estão aqui conosco. Francisco, em 2021 a produção de peixes cultivados no Brasil totalizou 841 mil toneladas, um volume 4,7% maior em relação ao ano passado. Só que mesmo assim esse crescimento ainda é pouco, né? Por que o brasileiro ainda come pouco peixe? Bom, essa é uma questão cultural, né? O Brasil é vamos dizer assim, uma extensão territorial muito grande e, historicamente, o consumo de peixe sempre foi no litoral, haja vista que no interior nem sempre teve essa disponibilidade. Primeiro aspecto cultural. Recentemente, nos últimos 10 anos, é que começou a ter um incremento no consumo e em função dos investimentos na área de piscicultura, ou seja, de peixes de cultivo. O crescimento foi de 4,6%, 4,7%. É um crescimento que nós desejamos ser maior, mas lembrando que esse é o maior crescimento anual de todas as outras proteínas de origem animal. Então nós estamos concorrendo com proteínas que estão aí há 500 anos, há 60 anos, como frango, há 100 anos, como suíno, mas estamos numa velocidade maior. No futuro bem breve, a gente acredita que no final dessa década, nós devemos trabalhamos para dobrar esse consumo per capita. E os resultados estão chegando aí. Olha, recentemente você fez uma declaração que a produção de peixe poderia ser uma opção para consorciar com as cadeias de aves e suínos. O que levaria para essa opção? Essa não é mais opção, essa é uma realidade. Os principais produtores de aves e suínos do Brasil hoje já estão produzindo também, principalmente tilápia, e quem não entrou ainda já está fazendo os seus estudos. Isso é em função de dois aspectos. Primeiro, que o nosso sistema, principalmente de aves, é um sistema de integração, então você faz a integração. No caso da tilapicultura, é o mesmo integrado, existem tecnologias para isso, ele aproveita pequena parte da propriedade, hoje se consegue aí 50 toneladas por hectare ciclo, o que pequena área você pode transformar numa atividade. O outro fator é que as empresas que produzem principalmente suíno e aves no Brasil, elas já têm toda a questão de comercialização e logística, ou seja, nós temos hoje mais de 100 mil pontos de vendas de suíno e aves no Brasil, que podem ser incorporados à tilápia também. Então, é uma oportunidade de negócio para as outras proteínas. Isso está acontecendo naturalmente. Agora, nos últimos 5 anos, nós tivemos uma queda na venda dos peixes nativos, em contrapartida, um aumento na produção de tilápia, né? O que se deve a essa condição, esse aumento na produção da tilápia? Olha, a industrialização. A tilápia entrega um produto pronto, que é o filé de tilápia. Hoje, os dois principais produtos é o filé de tilápia e a posta de tilápia. Um filé de tilápia sem espinha, de fácil preparo, e principalmente pela entrada também das proteínas, as outras proteínas entrando no negócio. Então, é uma facilidade para o consumidor. Os peixes nativos, em especial o tambaqui, tem um sabor assim fantástico, mas tem um déficit de indústria muito grande. Hoje, mais de 80% da produção é vendida em natura e ninguém compra mais, principalmente na região sul e sudeste, parte do centro-oeste, um peixe de 2, 3 quilos para levar para casa. Então, a industrialização foi o principal fator da redução do consumo do peixe nativo e o aumento da tilápia. Agora, recentemente, o CPEA implantou a cotação das tilápias nas apurações, né? Uma vitória para o setor que vem crescendo cada vez mais? Exatamente. Essa é uma ação especificamente da Peixe BR e algumas empresas associadas que contrataram o CPEA para a elaboração desse trabalho. Qual que é a importância disso? A importância é que o setor ele seja mais claro e transparente, principalmente com relação a preços. Hoje nós estamos já observando os contratos de médio e longo prazo utilizando o indicador. O mais interessante é visibilidade e confiança que o setor de tilapicultura trouxe para si. Com isso, mais empresas entram fazendo investimento,
porque você tem dados confiáveis para poder fazer os seus negócios. Então, assim, mais do que uma informação semanal dos preços da tilápia, principalmente nas praças, norte do Paraná, oeste do Paraná, os Grandes Lagos, que é o leste do Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo, ele traz principalmente confiança. Haja vista que o CEPEA hoje é o indicador de maior confiança dos produtos do agronegócio brasileiro. Então nós estamos assim numa fase que a gente chama de profissionalização, trazendo para o nosso setor o que dá certo nas outras cadeias do agronegócio, seja de grãos e principalmente de proteína animal. Agora, dá para a gente fazer um balanço sobre o ano de 2022 para a produção brasileira de peixe? Porque apesar de toda essa dificuldade quanto à questão do consumo, o setor vem se desenvolvendo bastante, né? Como você falou há pouco, nós temos duas realidades, os peixes nativos e da tilapicultura. Os peixes nativos passou o ano de 2022 com dificuldades de comercialização, em grande parte pelo que nós já falamos, a falta da industrialização, processos e máquinas que tragam melhor competitividade em produtos. Já a tilápia é um cenário totalmente diferente. Até a semana passada, nós tivemos 18 semanas consecutivas de aumento de preço pago ao produtor. Nós não verificamos isso esse ano em nenhuma outra proteína de origem animal. Então, nós temos uma demanda. Hoje, a produção não está atendendo 100% o mercado, e com isso acaba remunerando melhor o produtor. Vai continuar dessa forma até o primeiro semestre do ano que vem, pelas previsões que nós temos. Haja vista que o alevino que se coloca agora ele vai estar pronto daqui 6, 8 meses, então a gente já sabe que é um mercado bom para o produtor no próximo ano. Resumindo, foi um ano positivo para o setor, tivemos um primeiro semestre ruim, principalmente de preços pagos ao produtor, mas um bom segundo semestre, em especial para a tilapicultura, que é interessante a gente separar isso. Nós, da PeixeBR, temos uma série de ações a serem implementadas no ano de 2023, viabilizando trazer novamente competitividade para o setor de peixe nativo, que é importante para a economia, principalmente dos países, dos estados da região Nordeste e da região Norte. Agora deixa eu chamar a atenção para um tema importante também, porque tem muito produtor que de repente está acompanhando a gente aqui no Bom Dia Produtor, que está interessado em investir na atividade. De repente hoje trabalha com alguma outra área e quer ser um piscicultor, quer trabalhar com tudo isso. Quais são os caminhos para quem quer investir na piscicultura hoje? O que é ofertado? Qual que é, o caminho que deve ser percorrido aí para conseguir ter um bom investimento na atividade? Olha, o setor, especialmente da tilapicultura, que é mais visível, nós temos 3 tipos de negócio. Nós temos o produtor independente, a empresa verticalizada e as integradoras. O ambiente para o produtor independente é um ambiente hoje que em determinadas regiões, não está muito bom. Ou seja, precisa ter uma parceria com o frigorífico. Essa, para mim, é a primeira indicação. Você vai produzir, mas você tem que saber para quem vai vender, seja através de um contrato prévio. Isso é fundamental. Ou você vai verticalizar, produzir e ter frigorífico para fazer. Outro aspecto importante. Faça um plano de negócio. Parece um negócio assim de escola de economia, mas é exatamente isso. A atividade de piscicultura é uma atividade que está em crescimento no Brasil, vai continuar crescendo nos próximos 30 anos. Mas para isso necessita de muito estudo. Não dá mais para começar atividades apenas pela paixão. Procure uma empresa especializada, um técnico especializado e fique atento, principalmente para as questões de mercado. Hoje a gente fala o seguinte, até há pouco tempo atrás, a gente falava que o bom produtor é aquele que ficava com o pé na água, que colocava o pé na água. Hoje a gente fala o seguinte, o bom produtor é aquele que parte do dia ele está com o pé na água e a outra parte do dia ele está com a bunda na cadeira fazendo gestão do seu negócio. Nós entramos no agrobusiness e por isso o agrobusiness ele segue as regras de mercado. Subiu a bolsa, diminuiu o dólar, tudo isso impacta diretamente no nosso negócio. É mais um negócio, como acontece com suíno, aves e principalmente grãos. O perfil hoje da tilapicultura, da piscicultura está muito parecido com o do frango. É importante estar atento também a questões como o manejo desses peixes, a nutrição, né? Qual que é a dica para o produtor? Temperatura da água, coloração, como que tudo isso funciona? Olha, é aquilo que, complementando o que a gente falou há pouco.
Tecnologia nós temos disponível, as produtividades hoje no Brasil são as maiores do mundo, mas nós precisamos de uma assistência técnica consistente. Por mais informação que o produtor tem, eu tenho certeza que nós teremos profissionais. Então, não dá para entrar na atividade sem ter um acompanhamento técnico sistemático, desde a área de genética, sanidade, nutrição e manejo. Hoje é uma equipe quase que multidisciplinar. Grande parte das empresas que fornecem insumos como genética, ração, eles acabam dando suporte, mas precisamos de uma boa assistência técnica, de um excelente profissional para que essas medidas possam ser adotadas e traga resultados econômicos, porque às vezes você tem um resultado bom, mas o econômico não é significativo. Parceria e assistência técnica. Agora, Francisco, quais são os gargalos que a atividade tem trazido hoje, né? Quando a gente fala, por exemplo, de pecuária, de suinocultura, às vezes existe aquela dificuldade com o transporte dos animais pela infraestrutura, pela logística das estradas. Dentro da piscicultura, quais são os gargalos, as principais dificuldades hoje percebidas aí por quem está trabalhando na área, além, claro, da questão do consumo no nosso país? Bom, nós temos um tripé de 3 gargalos. Nós temos um gargalo que é a questão da sanidade, da saúde dos peixes. Isso é fundamental, a origem que você está levando esses peixes. Nós temos um gargalo que é a questão do licenciamento ambiental, ou seja, um ambiente de segurança jurídica ambiental. Alguns estados isso não é bom. E nós temos o terceiro gargalo, que é o mercado. Nós temos mercado para o nosso produto, mas muitas vezes a gente não tem acesso ao mercado. Olha que loucura. Por quê? Porque o peixe, como as outras proteínas de origem animal, para ele chegar no consumidor, lá no supermercado, no atacarejo, ele tem que passar por uma indústria com serviço de inspeção. Além disso, a logística tem que ser uma logística barata para ser competitiva. Então, esse tripé de sanidade, né? O tripé da questão da logística, que esse aí hoje acaba sendo o sucesso. E a questão da segurança jurídica ambiental é fundamental para que nós tenhamos a sustentabilidade. E agora a gente sabe que está finalizando o ano, né? Quais são as expectativas aí para o trabalho com a piscicultura em 2023? Olha, como eu falei para vocês há pouco, a gente já tem um segundo semestre garantido, ou seja, nós temos uma perspectiva de 2023 que continue esse movimento que nós temos atualmente, porque nós temos uma taxa de crescimento, mas também nós temos todas as dificuldades. Os nossos principais custos de produção são os insumos soja e milho, que todo dia vocês estão falando do impacto deles nos nossos negócios. Então, é um ano de oportunidades. Agora, oportunidades não vêm sozinho, vêm com dificuldades. E a parte de gestão e comercialização é isso que a gente deixa como dica para 2023. Francisco, vou caminhando para o final da nossa entrevista, mas queria que você fizesse um balanço da atividade aí, então, as suas considerações para a gente encerrar. Bom, foi um ano positivo. Foi um positivo para toda a cadeia de produção, dos insumos da indústria, da produção e da comercialização. Dificuldades nós tivemos muitas, nunca tivemos tantas dificuldades, mas como aspecto positivo nós aprendemos a enfrentar essas dificuldades e nesse período, vamos dizer, nós fizemos um curso intensivo, um MBA intensivo, algo que demoraria 3, 5 anos, a gente fez em 1, 2 anos. Então foi um ano difícil, mas que a gente chega no final do ano com resultados extremamente positivos. Nem sempre pelos resultados econômicos, mas principalmente pelo aprendizado e como devemos conduzir o nosso negócio em 2023. Foi duro o ano de 2022, mas foi um ano positivo para a piscicultura. Um ano onde o consumidor chega no supermercado e ele identifica principalmente os produtos da piscicultura, seja uma tilápia, seja um tambaqui.